foi a estreia do Marcelo, né? Eu coloquei a camisa até em homenagem ao Marcelo, porque estamos diante de um extraterrestre. O que esse rapaz joga, o que esse rapaz conhece de futebol, antigos que vão ao Maracanã, igual meu pai que está desde 51 no Maracanã, ele vê o Marcelo jogando, meu pai fala assim, meu irmão, esse cara parece um jogador do passado. Porque o jeito que ele domina a bola, o jeito que ele dá uma fatiada, o jeito que ele enxerga, a segurança que o Marcelo tem em disputar um jogo, seja um jogo comum de brasileiro ou um jogo decisivo, igual foi do Campeonato Carioca no 4-1, é algo absurdo. Né, Melão? O que tu acha, Melão? Fala pra mim. Não, o Marcelo, ele brinca, né? É futsal purinho, cara. Então, assim, ele é um cara muito grande dentro das quatro linhas. Ontem a entrada dele foi primordial. Foi bom porque o Diniz, no todo, ele ganha mais uma opção de meio de campo, um cara inteligente, com um bom passe, gigante. O outro lado olha para ele, fica bolado, e fica bolado mesmo. E acho que, como o André falou, se ele pegar um pouquinho mais de um condicionamento físico ali, vai brincar no meio de campo, cara. Fazendo ali por trás dele uma marcação, deixar ele solto para armar. Você via ontem, ele pegava da direita, na esquerda, lançava, deu aquela gerada. Amigo, o Martinelli, como o Gugu falou no vídeo lá, ele nem raciocinou, mano. Não tinha como raciocinar um passo daquele ali. O cara ficou, o Marcelo dá um giro daquele na frente do Martinelli, tadinho do Martinelli, Vilela. O Martinelli olhou aquilo ali, o Martinelli falou assim, cacete. Vocês estavam gostando? Vocês estavam gostando como é que estava o jogo sem a entrada dele? Porque para mim o jogo foi... Tava bem, Vilela. Mas o Fluminense estava consistente. O Fluminense estava consistente, mas como acho que foi você que falou, falou muito bem, parecia que o Fluminense estava ali fazendo aquele resultado, se poupando de repente para um jogo do Inter, para a pessoa não se machucar. Teve o chute do Cano, aquela coisa toda, mas quando o Tuelvo entrou, cara, meu Deus, já que vocês começaram a falar do Tuelvo, vamos falar do Tuelvo. Pronto, acabou. Cara, a minha capa, a capa da minha live foi Marcelo no meio de campo, mais 10. Acabou. Não tem como. Para mim, se o Diniz não fizer isso, vai ser por teimosia, por algum motivo. Aí você vai perguntar, Vilela, você acha que o Marcelo consegue jogar 90 minutos? Não sei. Bota o tanto que ele der. Depois muda. Bota o Diogo na lateral esquerda, puxa o Alexandre, faz essa mexida no time. Mas eu não concebo. Não, tá na mão do Diniz. Mas o Marcelo tem que jogar, cara. Ele tem que jogar. Você tem o Ganso, você tem o Marcelo, não tem problema. Você tem o André, você tem o Alexandre. Eu cheguei no nível... O Marcelo é melhor. O Marcelo é melhor que o Ganso. O Marcelo é melhor que o Ganso. O passe dele é melhor. É outro estilo de jogo. Não, calma aí, Vilha. Mas você não pode, pelo amor de Deus, mas você não pode... desmerecer o Ganso ou não contar mais com o Ganso. Não, ele joga, bota os dois, faz o Marcelo flutuante e o Ganso. Aí você perde marcação. Não sei. Se você bota o Ganso e o Marcelo, mas e o Alexandre e o André? Você perde a marcação. E o Alexandre e o André também. E Xavier, e o Diogo. Entendeu? Ó, o Diego caiu, mergulho, falou que voltou pro lado esquerdo. Entendeu? Mas assim, eu não sei a opinião do André. O André vai falar já do Marcelo, ele vai falar já. Não, eu sei, mas eu cheguei no nível que eu acho que o Melão comunga da mesma ideia do que eu. De coração, eu estou completamente tranquilo com o que o Fernando Diniz fizer, vai ser o melhor pro Fluminense. Eu deixo na mão do Diniz, eu não quero nem interferir nessa porra. Deixa o Diniz fazer. Deixa na mão dele. Diniz, quer botar o Marcelo no segundo tempo, quer começar com o Marcelo. Mas a sua opinião, você não quer fazer, deixa ele fazer, ok. Mas a opinião qual é? A minha opinião, acho que o Marcelo já vinha junto com o Alexandre fazendo um papel ali que ele volta e meia ele vem por dentro e o Alexandre e o Diogo Barbosa fazendo a lateral ali esquerda, né, o corredor. Agora, o Marcelo vindo para o meio, deixando ele solto, com uma marcação ali por trás, o André, o Alexander, o próprio Martinelli, você deixa o cara solto, ele não tendo marcação. Agora, Vilela, jogamos ontem assim, você pode ter certeza que no próximo jogo a marcação já vai vir mais em cima dele. Já vai saber que ele joga assim, não vai deixar ele tão solto. Ontem, e ele para sair daquela marcação que ele pega, puxa a bola, puxa de letra, dá uma trivela, dá uma chapeleta. Não, Marcelo, como o Gugu falou muito bem, ele é um ponto fora da curva, cara. A gente tem que aproveitar a oportunidade de ter ainda o Marcelo jogando, que ele fique até o final da carreira dele no Fluminense.
ele possa usufruir não só de jogar no Fluminense, mas como morar aqui em Grande Laranjeiras, né? Que a gente encontra aquele que é nosso vizinho aí, né, Vilela? Então, assim... A gente encontra na Terrão aqui, pô, brincadeira. Mas o Marcelo é brincadeira, cara. Joga muita bola, baita de um jogador, né? E, como eu falei, deixa o Diniz trabalhar, deixa ele saber o momento, em que momento utilizar, se sai jogando com ele, se joga no segundo tempo sem mudar a dinâmica. Agora, é importante que a gente tenha hoje um substituto à altura do Ganso, por exemplo. Melão, treinador, quem joga? Marcelo joga no meio de campo ou na lateral? Eu começaria com o Ganso. Eu começaria com o Ganso. O Gugu, e depois o André vai dar a explanação. De meio de campo. Marcelo joga onde? Com o Ganso no jogo, ele joga de ala. Ele vai jogar de lateral. Tira o Diogo Barbosa. Vai ficar mais lento. Gugu, treinador do Fluminense. Gugu, treinador do Fluminense. Imagina que loucura. Quem joga no meio de campo? Não vai falar o negócio de Diniz, não. O Gugu, treinador. Senta no banco e escala o time. E depois o André vai dar as considerações. O André vai dar as considerações dele também, porque ele não falou do Marcelo. Eu quero saber de Gugu. Marcelo é titular no meio de campo, solto para fazer aquela jogada Pelé ou não? Olha só. Para mim, craque joga sempre. Então, assim, Paulo Henrique Ganso vai jogar sempre. E o Marcelo vai jogar sempre. Então, se o Paulo Henrique Ganso vai jogar sempre, o Marcelo vai jogar sempre, o Marcelo tem que estar na esquerda e o Paulo Henrique Ganso tem que estar na 10. Entendeu? Eu jogaria hoje com ainda o Paulo Henrique Ganso na 10 e o Marcelo na esquerda. Eu entendo tudo. Perfeito. Depois do que o Marcelo fez ontem, a torcida está enlouquecida, tá todo mundo endoidado, e é isso mesmo, e ele é um gênio. Só que eu acho que a gente está numa reta final de Libertadores e uma mudança, assim, completa. Porra, você vai colocar o Ganso no banco, você vai colocar o Marcelo. Cara, o Marcelo, gente, o Marcelo é tão diferente que se o Marcelo, contra o Vasco, por exemplo, ele jogou alguns minutos do jogo de lateral direito. Se ele jogar na lateral direita, ele vai jogar bem. Se jogar na esquerda, ele vai jogar bem. Se jogar no meio, ele vai jogar bem. Ele vai jogar bem onde ele coloca. Onde você colocou o Marcelo, ele vai jogar bem. Entendo a empolgação do torcedor, a loucura do torcedor com que o Marcelo apresentou ontem. Entendo isso tudo. Só que eu, e quem me conhece já sabe, eu sou um fã. Primeiro que eu sou um fã de quem joga bola. E o Paulo Henrique Ganso, para mim, é um gênio da bola. E é nítido que ele estava com uma fascite plantar, que estava atrapalhando ele. As dores que vem no joelho também vem atrapalhando ele. Só que ele está sendo preparado para esse jogo contra o Internacional. E eu não abriria a mão de ter dois gênios. Se eu posso ter dois gênios dentro do campo, para que eu vou bancar um? Exatamente. E vou deixar um gênio só jogando? Eu jogaria com o Marcelo na esquerda e jogaria com o Ganso na 10. Agora o André vai falar do cenário e depois a opinião sobre o Marcelo. Eu vou tentar resumir aqui o máximo possível para não falar muito. Eu acho assim, para ter todas essas mudanças que vocês estão falando, uma primeira coisa precisa acontecer. A gente precisa deixar de jogar no 4-2-4, né? Porque, por exemplo, se fizer o que o Gugu falou, botar o Ganso no meio e o Marcelo pela esquerda, sem o Alexander no time, dificilmente o Fluminense vai ganhar o jogo, porque a gente precisa do Alexander para cobrir as subidas do Marcelo quando ele joga de lateral. Porque o Marcelo não marca ninguém. O Marcelo é muito vulnerável na marcação. Então a primeira coisa, se é para jogar o Marcelo na esquerda e o Ganso no meio, tem que desfazer o 4-2-4, voltar a jogar no 4-3-3 e o meio campo ser formado pelo André, o Alexander e o Ganso. Aí ok, se você tiver o Alexander no time para cobrir o Marcelo, Safari pode jogar na esquerda, tá? Pro Marcelo jogar no meio, ele tem que melhorar o condicionamento dele. E eu vou explicar o porquê. Ontem, durante o jogo, o Marcelo entrou aos 19 ou 20 minutos do segundo tempo, tá? 20. Quando era 20 minutos, né? Então, quando era 40 minutos, uma menina que estava do nosso lado falou assim, o Marcelo tá morto. Aí eu falei assim, que morto o quê, cara? Ele entrou agora, ela falou, olha pra ele. O Marcelo com a mão no joelho já, assim. Eu falei, cara, não é possível, ele deve ter tomado uma pancada, sentiu alguma coisa. Não, o Marcelo tá morto, ele entrou agora, 20 minutos de jogo. Quando acabou o jogo, o Marcelo se jogou no chão e ficou lá, estatelado. O Marcelo estava morto no final do jogo. E ele jogou exatamente 30 minutos. Por quê? Porque a movimentação no meio é muito maior do que ele jogando na lateral. Então, assim, pra caramba, ele foi na entrada da nossa área buscar a bola e foi até a entrada da grande área adversária. Ele correu praticamente o campo todo, ele se movimentou pra caramba. E isso fez ele ficar destruído fisicamente com meia hora de jogo, tá? Então, rapaziada, o que a gente precisa entender é o seguinte. Uma das coisas que eu mais reclamava há 2 anos atrás era que o Fluminense não tinha ambição. Na verdade, eu estava errado. O Fluminense não tinha dinheiro. Por isso que o time era fraco.
Ano passado eu reclamava que o nosso time era muito bom, mas a gente não tinha elenco. E isso se estendeu até esse primeiro semestre desse ano. Essa janela do meio do ano, ela foi importante pra gente. E a gente precisa entender que hoje o Fluminense tem 14, 15 jogadores que podem jogar. E aí eu tô na mesma linha de vocês. É o Diniz que vai decidir se o John Kennedy começa jogando ou se começa no banco, se o Marcelo começa jogando, se começa no meio ou na esquerda, se o Ganso vai ser titular ou vai começar no banco, porque hoje a gente tem 14, 15 jogadores que podem nos ajudar durante a partida. Se o Marcelo começar como titular jogando no meio, é uma substituição certa que você vai gastar no intervalo do jogo. Será que não vale... Eu particularmente, eu prefiro sempre que os jogadores decisivos eles entrem ao longo do jogo. Porque você já pega o adversário cansado, o adversário desestruturado, e aquele cara que pode fazer diferença, ele vai poder decidir a nosso favor. Então, se a ideia do Diniz for usar o Marcelo no meio, ao invés da esquerda, eu começaria com ele no banco e colocaria ele ao longo do segundo tempo, tá? Se for para começar, se for para ele jogar na esquerda, não tem problema nenhum. Você pode jogar com ele. Mas desfaz o 4-2-4 e bota o Alexander para jogar quase como uma sombra dele. Marcelo subiu, o Alexander fica. Porque sem o Alexander, cara, o nosso como vinha dando certo, né? Tava dando certo. Sim, sim. Sem o Alexander vai virar a Avenida Marcelo. Aí não tem condições nenhuma.